Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, desejando, irmãos, que as bênçãos de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, as bênçãos de Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, as bênçãos da nossa Santa e querida Avó Rosa, o Espírito Consolador, e as bênçãos do nosso Santo Irmão Aldo, esteja na vida e no viver de cada irmão apostólico. Irmãos, a partir deste momento tão santo, tão sagrado, nós vamos dar início a mais uma santa reunião. Aonde nós estamos aqui, irmãos, na presença do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. E ao mesmo tempo, irmãos, aqui nós estamos para que nós possamos aprender mais a como nos proceder, como nos conviver com Deus, irmãos, para que nós possamos assim, irmãos, ser obediente, consagrado, pedir a Ele as virtudes divinas, que no transcorrer dessa reunião, irmãos, recaia sobre todos nós, para quando chegar no final da mesma, nós possamos, irmãos, sairmos daqui com a nossa alma, o nosso espírito, até mesmo o nosso corpo fortalecido, cheio das virtudes divinas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que neste momento o céu se abre e derramam bênção sobre todos. Amém. Todos de pé, por gentileza, aqueles que puder, vamos fazer uma oração para nós entregarmos todos os atos desta santa reunião nas mãos do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, porque, irmãos, o que prevalece é a vontade de Deus, não é a nossa. E assim nós vamos fazer, com muita fé, oremos. Glorioso Deus e eterno Pai Celestial, aqui estamos, ó Pai, reunidos na Tua Santa Igreja aqui na face da terra, neste tabernáculo santo, mas eu peço ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, junto com Teu Filho amado Jesus, com sua Mãe Virgem Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e o Santo Irmão Aldo, profeta e pastor dos tempos do fim, que derrame bênçãos preciosas sobre esta santa reunião, sobre este nosso trabalho que estamos iniciando neste momento, com a sua permissão. Vó, Irmão Aldo, abençoa todos os atos do mesmo, seja do trabalho do púlpito, dos hinos que nossos irmãos irão cantar do inário, que o coral irá apresentar, que a Senhora, ó Vó, junto com o nosso santo e querido irmão Aldo, abençoa todos os teus filhos, para que eles possam fazer uma boa apresentação, e que esses hinos servem para brilhantar e enaltecer a nossa santa reunião, aumentar a nossa fé na Senhora, no santo irmão Aldo, em Deus nosso Pai Criador. Santo e querido irmão Aldo, peço-te inspiração divina dos céus, para que eu possa assim transmitir esta mensagem contida neste boletim aos corações de teus filhos, que são os ensinamentos fundamentais para um filho de Deus. Portanto, santo irmão Aldo, que essa inspiração, ela seja derramada não só sobre mim, mas sobre todos nós aqui presentes, sobre todos os teus filhos, porque nós precisamos, porque somos uma família só. Portanto, santa e querida Avó Rosa, santo irmão Aldo, nos ajuda nesta santa reunião, faça-nos entender e compreender os mistérios do reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas, desde quando nós viemos compreender a Senhora, compreender o santo irmão Aldo, a Jesus, Mãe Virgem Maria Santíssima, nós viemos a compreender o Espírito Santo de Deus, as demais coisas serão acrescentadas, isso nós temos a certeza. Portanto, vó, entrego esse trabalho em tuas mãos e nas mãos do nosso santo e querido irmão Aldo e de todos esses santos que já aqui estão presentes conosco para nos ajudar, e que seja feita a vontade do reino dos céus, não a nossa. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro esta reunião iniciada para a honra e glória do reino dos céus. Amém. Número 1 do nosso inário, Igreja Forte.
Depoimento de fé. A nossa irmã senhora Ana Pedro Pereira, residente na cidade de Curitiba, estado de Paraná, compartilhou o seguinte depoimento de fé enviado para a nossa sede em novembro de 2024. Em uma noite de dezembro de 2023, ao colocar leite para ferver, distraí-me e acabei adormecendo, sem apagar a chama do fogão. Horas depois, por volta da meia-noite, minha neta acordou sentindo um forte cheiro de gás. Ao verificar, encontrou uma das bocas do fogão apagada, devido ao leite derramado, o que causou o vazamento e a expansão do gás por toda a casa, que estava completamente fechada. Graças à proteção da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e dos anjos, sobre a direção destes santos, nenhum mal nos aconteceu. Na minha família, nem nas residências sofrerão danos, apenas susto e a rapidez a ação arejar o ambiente. Com o coração cheio de gratidão, reconheço que fomos livrados de consequências imprevisíveis por esta poderosa e bendita proteção celestial. Por isso dirijo minhas sinceras ações de graças a Deus, a Jesus, à Virgem Maria, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo e a todo o poder celestial.
Irmãos, passaremos agora para a parte da mensagem. Mensagem esta que está contida neste boletim, a qual eu irei transmitir aos nossos amados e queridos irmãos. Irmãos, vamos todos nós prestarmos bastante atenção para que nós possamos entender e possamos compreender esta mensagem contida neste boletim. E esta mensagem, irmãos, ela tem como título Alerta ao Povo de Deus. Então, irmãos, o próprio título da mensagem está nos alertando. E o conteúdo que se encontra neste boletim aqui, nesta mensagem, é um conteúdo de alerta ao povo de Deus. É um conteúdo para alertar o povo apostólico. Então, aqui está Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus nos alertando e nos ensinando, aonde ele diz o seguinte: amados irmãos e irmãs, com zelo pela verdade e compromisso com a santidade, dirigimos esta mensagem a todos os membros da Igreja Apostólica. É nosso dever preservar a pureza da Igreja e combater com firmeza tudo aquilo que fere a dignidade humana e os princípios divinos. O assédio moral e sexual, a convivência conjugal irregular, o desrespeito às leis de Deus e da sociedade são pecados graves que causam sofrimento, escândalo e desonram o corpo de Cristo. Esses comportamentos devem ser enfrentados com discernimento, coragem e amor pela verdade. Nos ensinamentos de Jesus, encontramos base para uma convivência marcada pelo respeito, pela misericórdia e pela justiça. O Senhor nos ensinou: tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também vos a eles. O assédio moral que humilha e oprime e destrói o emocional, o próximo, é uma transgressão direta a esse mandamento. O apóstolo São Paulo também nos orientou: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a dedicação. Então nós precisamos pensar bem no que vamos falar. Portanto, aqueles que usam suas posições para humilhar, desprezar ou ofender seus irmãos estão em pecado e devem se arrepender. A Igreja Apostólica, fundamentada na santidade, na comunhão e no amor fraternal, não tolera escândalos que maculam sua missão espiritual. O assédio moral e sexual, o desrespeito às leis de Deus e da sociedade e a convivência conjugal irregular são pecados graves que causam sofrimento, escândalo e desonram a missão da Igreja. Jesus advertiu com severidade: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha o escândalo. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então Jesus, ele nos adverte, Jesus, ele nos ensina, ele nos declara sobre o escândalo. O escândalo é uma pedra de tropeço que afasta os fiéis da fé, destrói a confiança
e mancha o testemunho da igreja diante do mundo. Então nós precisamos tomar muito cuidado para que não praticamos o escândalo. Todo comportamento que expõe a igreja ao escárnio público, que gera confusão entre os irmãos, ou que contradiz os ensinamentos de Jesus, do Consolador e do Santo Pastor, devem ser removidos com coragem e justiça. O regimento interno da igreja, no capítulo 8, das violações e descumprimento, estabelece que é vedado ao membro apostólico praticar atos imorais ou danosos à sociedade, cometer bigamia, pedofilia, prostituições ou promiscuidade, praticar crimes contra a honra, como calúnia, injúria, difamação, expor-se ao escândalo por ato sexual, manter convivência conjugal irregular. Tudo isso é proibido para o apostólico. Para que não haja dúvida, irmãos, está escrito aqui, para que não há dúvidas, seguem abaixo definições claras sobre essas condutas. Então aqui está definições claras sobre essas condutas. Convivência conjugal irregular, viver em união sem estar devidamente regularizado perante a lei do país e a lei de Deus. A união entre homem e mulher deve ser legítima, pública e abençoada conforme os princípios da fidelidade, no monogamia e da santidade matrimonial. Casais que vivem juntos sem casamento civil ou religioso estão em desacordo com os valores apostólicos e devem buscar regularização imediata em espírito de arrependimento e compromisso com a verdade. Lembre-se das recomendações registradas em Hebreus. O casamento seja honrado por todos e leito conjugal conservado puro. Atos imorais são comportamentos que violam princípios éticos, espirituais e sociais, como agressão verbais, abuso de poder, conduta lascivas, desrespeito à dignidade alheia e escândalo público. Bigamia é manter 2 casamentos simultâneos, contraído os princípios da fidelidade e da monogamia, estabelecido pela palavra de Deus e pela legislação brasileira. Pedofilia é a prática ou atração sexual envolvendo crianças, considerada crime hediondo e abominação diante de Deus. Prostituição é a prática de relações sexuais em troca de dinheiro ou favores, violando a santidade do corpo e os princípios da pureza cristã. Promiscuidade é um envolvimento sexual desordenado, sem compromisso ou respeito, gerando escândalo e desonra. Assédio sexual é qualquer conduta indesejada de cunho sexual, como toques, palavras, insinuações ou propostas que
que constranjam ou intimidem a vítima. Assédio moral é a exposição contínua de alguém à situação humilhante, vejatórias ou abusivas, causando sofrimento psicológico. A legislação brasileira condena todas essas práticas. A Constituição Federal do Código Penal e a consolidação das leis do trabalho protegem a dignidade da pessoa humana e punem severamente crimes contra a honra e os defeitos fundamentais. A Igreja Apostólica, como instituição espiritual e social, deve ser exemplo de respeito à lei e à justiça. No capítulo 10 do Regimento Interno do Dever de Civilidade, reforça-se que todos os membros devem agir com educação, respeito, cordialidade, inclusive com visitantes, colaborando para a manutenção de um ambiente harmonioso e saudável. Esse reflexo de amor fraternal e da santidade que deve habitar entre nós. Este é o amor que deve ser habitado entre nós, onde há respeito à paz, onde há civilidade à comunhão e onde há amor a Deus. Os membros que incorrem nas faltas previstas, desde que devidamente comprovadas, sofrerão as sanções disciplinares aplicadas pelo Conselho Deliberativo, que inclui advertência verbal ou escrita, suspensão por tempo indeterminado ou exclusão. Essas medidas visam proteger os inocentes, restaurar a ordem espiritual e preservar a santidade da Igreja. Como apostólicos, somos chamados à santidade. Não devemos permitir que o fermento da maldade contamine a massa. O assédio, a imoralidade e o escândalo devem ser eliminados com coragem e justiça. Que cada pastor, obreiro, regente, músico, corista, irmã, se examine diante de Deus e de nossos santos, que haja arrependimento, reconciliação e assim, acima de tudo, compromisso com a verdade, com o amor. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sejam pacificadores, defensores da dignidade e da justiça, para que a Igreja Apostólica permaneça pura, santa e irrepreensível diante do Senhor. Irmãos, aqui está esta mensagem, a qual nos ensina, nos fala, nos alerta, como diz o próprio título da mensagem, alerta ao povo apostólico. Aqui, irmãos, está Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos alertando. Eles estão, irmãos, abrindo os nossos olhos para que nós possamos, assim, numa só fé, num só amor, podermos juntos desfrutar daquilo que Deus tem para nos oferecer. Mas nós precisamos estar livre de todas essas condições, de tudo isso que está aqui que não condiz com a palavra de Deus.
muito menos da Santa Avó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo. Então, precisamos nós entender e compreender esta mensagem que está neste boletim, onde diz nos ensinamentos de Jesus. Lá nos ensinamentos de Jesus, nós encontramos, irmãos, base para a convivência marcada pelo respeito, pela misericórdia e pela justiça. Nós encontramos nos ensinamentos de Jesus. Isso aí também nós encontramos nos ensinamentos da Santa Avó Rosa. Nós encontramos nos ensinamentos do Santo Irmão Aldo. E o Senhor Jesus, irmãos, como está escrito aqui, Ele nos ensinou. E o que Ele disse? Tudo o que quiserdes que os homens o façam, fazei também vos a eles. Então nós precisamos meditar muito. Então, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover e edificar. Nós, como os filhos de Deus, filhos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, com toda essa sabedoria que nós temos, irmãos, que Deus nos deu, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinou, e bastante, nos ensinou bastante. A Santa Avó Rosa, ela nos ensinou durante 16 anos. O Santo Irmão Aldo, irmãos, também nos ensinou 44 anos. E o Santo Irmão Aldo, ele chegou a nos falar que nós já estávamos preparados para seguirmos em frente. E como estão preparados? Então nós precisamos, irmãos, prestar bastante atenção. Aonde diz aqui, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Precisamos pensar bastante nisso. A nossa palavra, ela precisa promover edificação. Irmãos, para nós conversarmos um com o outro, nós precisamos pensar no que nós vamos falar, para não ferir o nosso próximo. Então, porque muitas das vezes, irmãos, tem aquele ditado, né? Que a pessoa, às vezes, fala o que quer, mas não quer escutar. Então, nós precisamos entender e precisamos compreender isso. E toda essa sabedoria, irmãos, para nós termos toda essa sabedoria, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, buscar estes ensinamentos que eles nos deu. É só nós pedirmos para eles, nós encontramos a paz, nós encontramos o caminho, nós encontramos a solução. Porque tudo isso está nele, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo. Está em Jesus nosso Senhor, santos que nos deixou grandes exemplos e maravilhosos exemplos, irmãos. Basta nós seguirmos os exemplos de Jesus, exemplos da Santa Avó Rosa, exemplo do santo e querido Irmão Aldo. Grandiosos exemplos Jesus nos deixou. Depois daqueles que assim o crucificaram, irmãos, assim o bateram, judiaram, furaram de espada, cravaram-lhe uma coroa de espinho em sua cabeça. E o que ele, Jesus, disse, irmãos? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Tudo isso foi para deixar exemplos para cada um de nós. Santo Irmão Aldo, quantos exemplos eles têm nos deixado, ele nos deixou? A sua bondade. Irmãos, alguns dos irmãos chegaram na sede quando o Santo Irmão Aldo estava entre nós. Viram o Santo Irmão Aldo mudado?
Viram o santo irmão Aldo responder uma pessoa malcriada? Quantas vezes, irmãos, o santo irmão Aldo, ele nos orientava a termos bastante paciência, termos humildade. Santo e querido irmão Aldo, se fôssemos conversar com ele, ele parava e ficava escutando nós falarmos, irmãos. Ele não cortava assunto de ninguém. Ele prestava atenção quando nós conversávamos com ele, com todo o poder e sabedoria que ele tinha e tem. Nunca se exaltou. Se nós passávamos alguma coisa para ele, falava, irmãos, com ele, ele podia resolver aquilo imediato ali para nós. Porque ele tem poder para isso, para resolver imediato. Quem viu o santo irmão Aldo falar, eu vou resolver para você? Não, nós contávamos a nossa situação para ele, ele dizia, confia, eu vou falar com a avó. Eu vou falar com a avó. E assim nós devemos proceder. Nós devemos seguir, irmãos, esses exemplos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Bons exemplos que nos deixaram. Aonde diz aqui também, irmãos, olha, onde há respeito à paz. É momento para refletir, meus irmãos, olha, onde há respeito à paz, aonde há civilidade, a comunhão, irmãos. Onde há amor, há Deus. Irmãos, se existir amor aqui entre nós, se existir comunhão, Deus está aqui. Eu lhe digo um exemplo, se nós começarmos aqui a discutir, a brigar, como Deus pode estar num ambiente desse? Nós, irmãos, não podemos permitir que o fermento da maldade contamine a massa, como está escrito neste boletim. E ele encerra essa mensagem aqui dizendo, irmãos, bem-aventurados pacificadores. Por quê? Porque eles verão e serão chamados filhos de Deus. Além de ver a Deus, serão chamados filhos de Deus. Precisamos ser pacificadores. Precisamos ser humildes. Precisamos carregar a paz dentro dos nossos corações. Porque somos apostólicos, somos bem doutrinados, disciplinados. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, nos ensinou como viver nesta terra, sendo um filho de Deus. Apesar de tudo, irmãos, que nós contemplamos, mas nós precisamos afirmar nossa fé em Deus, afirmar nossa fé na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, e praticar as obras. Porque no boletim passado, irmãos, os irmãos lembram que a fé sem obra é nula, para nada serve, não tem serventia nenhuma, o próprio Deus nos disse. Irmãos, o que adianta eu ter fé na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, e não praticar obras nenhuma? Precisamos ser destemidos, precisamos ser corajosos para vencer o mundo lá fora, porque estamos no começo do fim.
Não é que nós estamos no fim, nós estamos no começo do fim. Mas se nós estivermos com Deus, com a Santa Voz Rosa, nós venceremos, seremos vitoriosos até o fim. Então vamos assim fazer para que nós possamos, irmãos, um dia alcançar o nosso galardão no reino dos céus e ser vitoriosos e contemplar novamente a Santa Voz Rosa e o nosso santo e querido irmão Aldo. Quanto maior a luta, maior é a vitória de cada um. Jesus veio para nos salvar. O coral cantou: o mundo agora tem Jesus, irmãos. O mundo agora tem Jesus. Basta nós crermos nele e confiarmos que nós seremos vencedor. E Jesus veio para nos salvar. Podem ter certeza absoluta disto. Amém. Irmãos, para finalizar a nossa santa reunião, o coral irá apresentar o hino intitulado A Vinda do Salvador.
Amém. Irmãos, chegamos ao final de mais uma santa reunião. Meu muito obrigado a todos pelo trabalho prestado. Diáconos, diaconisa, membro, conjunto coral, regente e seus adjuntos. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoa a todos. Todos de pé por gentileza, aqueles que puder. Vamos fazer uma oração, irmãos, para que nós possamos encerrar a nossa santa reunião. Neste momento, irmãos, peça a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, peça a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, aquilo que está proposto em vossos corações. Peça aquilo, irmãos, que vieram buscar nesta Santa Igreja Apostólica. Mas sejam justos com Deus, sejam justos na sua oração, porque Deus ouve a oração de um justo. Oremos. Altíssimo e glorioso Deus, eterno Pai Celestial, ó Jesus bendito, Mãe Virgem Maria Santíssima, a Ti, Santa e querida Avó Rosa, Espírito Consolador, Santo e Profeta Irmão Aldo, Pastor dos tempos do fim. Neste momento tão santo, tão sagrado, momento tão precioso, ó Pai, que sabemos que o Senhor está contemplando cada um dos seus filhos, junto com o Teu Filho amado Jesus. Eu, como pastor da Tua Santa Igreja, suplico a Tua bênção, a Tua graça para cada um deles. Vó, Irmão Aldo, ajuda os Teus filhos a vencer as lutas de cada dia. Dê força, dê ânimo, dê coragem para eles, dê entendimento, avó, dê sabedoria para que eles possam desviar das maldades, dos pecados, de tudo aquilo que contamina, ou seja, que não é de bem para o reino dos céus, de tudo aquilo que não conduz para Deus, nosso Pai Criador, para a Senhora Avó, para o Senhor Santo e querido Irmão Aldo. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, ouça as súplicas dos seus filhos, seus clamores, pois eles vieram, deixaram seus lares e estão neste momento rodeados de santos e anjos, clamando a Deus, nosso Pai, clamando pela Senhora Avó, pelo Senhor Santo Irmão Aldo. Não sei o que eles te pedem, não sei o que eles te suplicam, mas a Senhora sabe, o Senhor sabe, Santo Irmão Aldo. Se estiver do teu alcance, derrame bênçãos sobre eles, proporciona o que eles te pedem, por estes nomes que colocaram nessa caixinha pedido de oração. Vó, Irmão Aldo, se for possível, use da sua misericórdia, porque sei que já tomou conhecimento, não importa o que sente ou a doença onde esteja. O importante é que se eles colocaram esses nomes aqui, é porque tem fé na Senhora, no Senhor Santo Irmão Aldo. Crê em Deus Pai, nosso Criador. Portanto, pega esses nomes, ó Santo Irmão Aldo, Santa Avó, e junto com as orações, com os pedidos, com os clamores de seus filhos, leve até o trono do nosso Deus Pai Criador, até o trono do Altíssimo, e vê quanto merece da sua bênção, da sua graça, e proporciona a cada um deles. Porque, irmãos, nós recebemos o que merecemos, é o que Deus concede a cada um de nós. Portanto, neste momento tão santo, despeço cada um para os seus lares, que a Senhora envie o anjo do céu para guardar, amparar nos caminhos aonde passar. Dê uma boa noite de sono e de descanso, que amanhã eles possam estar novamente aqui, para nós meditarmos em nova mensagem, completar o nosso trabalho, a nossa reunião. Irmãos, receba a bênção de Deus, nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, as bênçãos da Santa Avó Rosa e do nosso santo e querido Irmão Aldo, e na certeza que nesse momento o céu se abre e Deus está também derramando bênção, nosso Criador,
derramando bênção preciosa sobre cada um dos irmãos. E que essa bênção, irmãos, não seja somente hoje, mas para todos sempre enquanto vivermos nesta terra. Amém. Paz do Senhor, a reunião está encerrada. Vão com Deus, meus irmãos.